Fala pessoal, tudo bem? Vou resolver aqui com vocês hoje o exercício 4 da lista 1 de CA. Ele é um exercício bem completo, tá? Então quem conseguir resolver ele aí vai ter um bom domínio sobre a matéria. Lógico que qualquer dúvida vocês podem vir me procurar. Eu deixei meus dados no Moodle, podem me mandar mensagem sem nenhum problema que eu tento ajudar vocês. Bom, logo de cara a gente tem aqui um diagrama de cobre e zinco, né? E 4 itens a serem respondidos. O item A, galera, ele pede para a gente indicar no diagrama de fases mesmo as reações peritéticas e a reação eutetoide. Para isso a gente vai ter que relembrar o que é cada uma. Reação peritética é quando a gente tem aqui uma fase alfa, né, sólida, que quando combinada com uma fase líquida vai resultar numa fase beta sólida também diferente de alfa. Então vamos lá. Eu vou representar para vocês aqui no gráfico a reação peritética com uma bolinha vermelha e a eutetoide com uma bolinha azul. Primeiramente, se a gente bater o olho, a gente vai ver que o próprio exemplo vai estar aqui no gráfico. Então, fase alfa mais líquida vai resultar aqui numa beta sólida também. Portanto, nosso primeiro ponto de interesse é bem na divisória dessa linha aqui. Então, beleza. A dica que eu dou para vocês, pessoal, é sempre seguir a linha líquida, que é essa linha superior. Porque já que a gente tem aqui uma fase líquida envolvida na reação, sempre vai acontecer então perto dessa linha. Então, segundo ponto, se a gente descer um pouco, vai ser justamente aqui, quando a nossa fase beta sólida combinada com a líquida vai resultar numa diferente gama. Então, é só a gente vir aqui procurar aonde que separa, a linha que separa, né, essas duas fases, põe o ponto aqui. Beleza. Então, se a gente vir aqui descendo, beirando a nossa linha líquida, aqui embaixo a gente percebe que a fase gama mais a líquida vai resultar aqui numa fase delta. Então, nosso terceiro ponto vai estar aqui nessa divisória. Vindo mais abaixo, a nossa fase delta, quando combinada com outra líquida, resulta nessa epsilon aqui embaixo. Por último, já que nesse diagrama de fases a gente vai encontrar 5 pontos de reação peritética, ela está bem aqui no cantinho, quase no final da linha líquida, que é quando a gente tem essa última fase aqui encontrada, epsilon combinada com a líquida, vai resultar nessa fase Ni, aqui embaixo. Então, nosso último ponto peritético está aqui. E para completar esse item A, a gente vai ter que achar agora a eutetoide. Então, vamos lá. Eutetoide, quando uma fase sólida, vai resultar em duas outras sólidas diferentes. Então, se a gente der uma procurada aqui no diagrama, a gente chega aqui, a nossa reação eutetoide vai acontecer justamente aqui, quando nossa fase sólida delta vai virar aqui duas outras sólidas gama mais epsilon. Então, a gente vem aqui na linha e bota o ponto. Tá feito o nosso item A. Continuando agora com o item B, ele pede as fases, as composições e as quantidades para uma liga contendo 30% de zinco, que é comercialmente chamado de latão 7030, já que latão é a liga de cobre e zinco, para a temperatura de 800 graus Celsius. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo é a gente achar aqui no diagrama onde está nosso ponto de interesse. Para isso a gente vai aqui 30% de zinco, procurar aqui no eixo inferior onde está o 30%. Sempre se atentem ao rótulo aqui, né? Então, composição em porcentagem de zinco. Então, o enunciado deu aqui 30%, é só a gente vir procurar aqui 30% e traçar uma reta vertical. Então, agora a gente vai ter que subir nessa reta até achar 800 graus Celsius. Novamente, prestem atenção aos rótulos dos eixos, porque do lado esquerdo a gente tem Celsius e do direito Fahrenheit. Sempre olhem o que o exercício pede. Então, 800 Celsius está logo aqui nesse patamar, traço uma reta horizontal. Pronto, nosso ponto vai estar bem aqui no meio. E ele vai coincidir justamente com uma fase que é 100% alfa. Então, nesse caso, a gente não vai ter uma mistura de fases. Logo, para ter igual a 800 graus Celsius, a porcentagem aqui da fase alfa vai ser 100%, porque ela vai ocupar toda a microestrutura, né? Sendo a composição dela igual 30% em zinco. Indo agora para o item C, que é um pouquinho mais complexo, ele pede para a gente achar as fases presentes, as composições e as quantidades de uma liga contendo 40% de zinco na temperatura de 600 graus Celsius. Então vamos lá, igual no exercício anterior, a gente vem aqui, já sabe que é zinco, composição em zinco, traça uma reta vertical aqui nos 40% e vai subindo até chegar em 600 graus Celsius.
Notem que nesse caso, nosso ponto vai coincidir aqui numa região de mistura de fases, que vai ter uma fase alfa e uma fase beta. Então aqui a história é um pouco diferente, galera, porque a gente vai usar a chamada regra da alavanca. Quando a gente tem uma mistura de fases, a gente sempre vai usar essa regra da alavanca para determinar a porcentagem de cada fase na microestrutura. Então vamos lá, como é que a gente faz a regra da alavanca? Primeiramente, a gente vem aqui no diagrama, olha onde que a linha da fase alfa, que é essa aqui, coincide com a temperatura e rebate aqui ela no eixo inferior. A gente vai chegar aqui aproximadamente em 37,5%. E a mesma coisa a gente faz com a linha beta, que é essa laranja aqui. Se a gente vir aqui no ponto entre a linha beta e a temperatura, a gente rebate ela no eixo inferior, vai chegar aqui em torno de 43,5%. Então é isso, pessoal. Agora é só a gente aplicar aqui a fórmula da regra da alavanca, que é, para descobrir o alfa, a gente faz porcentagem de beta menos a porcentagem da composição da nossa liga, que é 40%, sobre beta menos alfa. Por isso que chama a regra da alavanca, porque para descobrir o alfa a gente faz uma subtração envolvendo beta. Fazendo essa conta aqui, a gente consegue descobrir que a porcentagem da fase alfa na microestrutura é de 58,3%. Dessa forma, a gente calcula a beta de uma maneira muito próxima, só que, como diz a própria regra da alavanca, a gente calcula agora o beta usando o alfa na subtração. Então vai ser assim, porcentagem de beta é igual a porcentagem de alfa menos porcentagem da nossa liga sobre alfa menos beta, que é o que está representado aqui. Isso vai resultar em 41,7%. O legal desse exercício, pessoal, é que dá para a gente descobrir se a gente acertou ou não. Simplesmente você pega e soma porcentagem de alfa com porcentagem de beta e vê se bate 100%. Porque o que acontece? Se a gente pegar aqui essa liga 40% de zinco e colocar ela no microscópio, a gente vai enxergar uma região com duas fases diferentes, sendo uma delas a alfa e outra a beta. Portanto, a soma delas tem que dar 100%, porque é uma região do espaço que é totalmente preenchida por essas duas fases. Por último, aqui nós temos o item D, que ele pede o seguinte: para a liga de composição eutetoide, determine as fases, composições e respectivas quantidades para as temperaturas de 600 e 500 graus Celsius. Qual que é a grande novidade desse item D, pessoal? Ele não vai dar a composição da nossa liga em porcentagem, ele só fala que a composição é eutetoide. E para a gente descobrir isso, como a gente fez no item A gente sabe que a reação eutetoide vai acontecer justamente nesse ponto. Então a gente traça aqui uma reta vertical e vê qual que é a composição aqui respectiva de zinco do ponto eutetoide. Isso aqui vai dar em torno de 74%, viu, galera? Porque, ó, se aqui está o 70, aqui está o 80, vai dar mais ou menos no meio, um pouquinho para menos, então a gente estipula que aqui seja 74% de zinco. Acompanhando ela aqui até a nossa temperatura, começando por 600 graus, a gente vê que o nosso ponto de interesse vai cair numa região de uma única fase, não de uma mistura, que vai ser a fase delta. Então, para uma temperatura de 600 graus, a gente vai ter 100% de delta, sendo a composição dela 74% zinco. E agora, para determinar de 500 graus, a gente vem aqui no gráfico, traça uma linha aqui na região de 500 graus e vê onde que o ponto cai. Nesse caso, sim, a gente tem uma mistura de fases, que é gama e epsilon. Para isso, se a gente tem uma mistura de fases, a gente usa a regra da alavanca para determinar as respectivas porcentagens de cada fase na microestrutura. Então vamos lá, começando pelo gama, a gente sabe que a porcentagem de gama vai ser igual a porcentagem de epsilon menos a nossa liga sobre epsilon menos o gama. Novamente, volto a dizer que a regra da alavanca chama a regra da alavanca porque ela é oposta. Para você descobrir a quantidade aqui do gama, a gente usa na subtração o dado oposto, que é o epsilon. Fazendo essa continha aqui, a gente chega aqui a porcentagem de gama é 45,6%. Por último, a gente vai ter aqui que a porcentagem do epsilon vai ser gama menos liga sobre gama menos epsilon. Resultado disso, 54,4%. Então, novamente eu digo para vocês,
sempre depois façam essa soma. Se lá der 100%, a gente acertou, justamente porque é uma região do espaço que vai ser 100% preenchida por essa soma. Então, porcentagem de gama mais porcentagem de epsilon tem que resultar necessariamente em 100%.